O governo de transição chega à sua quarta semana com os mesmos impasses do começo do processo. O tamanho e formato da PEC que vai permitir gastos extraordinários em 2023 e a indicação do time econômico que vai conduzir esse processo a partir do ano que vem. Tá no ar o Política na Semana. Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e esse é o Política na Semana, que traz um pouquinho do que a política tem na agenda desses próximos dias, que vai atrair a atenção dos mercados. A gente começa essa quarta semana do governo de transição discutindo os mesmos pontos que foram discutidos à saída do processo eleitoral lá no finalzinho de outubro. A gente ainda não tem a definição de um nome para comandar o Ministério da Economia e também não há definição do tamanho e da cara da proposta de emenda à Constituição que pretende autorizar gastos extraordinários a partir do ano que vem. A gente lembra, durante todo o processo eleitoral, as duas campanhas prometeram manter a partir do ano que vem o Auxílio Brasil nos níveis atuais. Estão sendo pagos R$600 mensais por cerca de 20 milhões de beneficiários do programa. E a grande questão, que a gente já conversou aqui algumas vezes, é que não há orçamento disponível para que esses recursos continuem a ser pagos nesses volumes a partir de 2023. O governo, então, começou a fazer a discussão de uma emenda à Constituição para autorizar esses gastos extraordinários. O que a gente teve na semana passada foi a apresentação de um anteprojeto, que é uma espécie de carta de intenções ali do governo de transição ao Congresso, que trouxe valores ali muito maiores do que os próprios deputados e senadores estão dispostos a conceder para o governo a partir do ano que vem. A gente tinha até então duas possibilidades, dois caminhos possíveis para essa proposta. Um que ia excepcionalizar, que ia permitir especificamente alguns gastos extraordinários em 2023, e esse caminho que foi decidido pelo governo de transição, que foi o de retirar o programa inteiro do teto de gastos, então todo ele passa a ser pago sem ser contabilizado no teto, liberando assim os 105 bilhões de reais que estavam previstos para ser gastos com esse programa em 2023 para outros tipos de despesas, a depender da vontade do governo no ano que vem. O que acontece é que os políticos que hoje comandam o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Arthur Lira, não estão dispostos a oferecer essa espécie de cheque em branco para o governo a partir de 2023. Todo mundo concorda que há sim necessidade de um programa emergencial maior do que o comportado pelo orçamento do ano que vem, mas se questiona um pouco se faz sentido o Congresso atual oferecer um espaço que não se sabe ainda por quem e como vai ser utilizado no ano que vem. Por isso, essa tentativa de restringir um pouco do escopo da proposta que foi apresentada na quarta-feira pelo governo de transição e fazer com que o governo tenha sim um espaço para gastar, mas um pouco mais limitado do que o governo de transição pediu ao Congresso. O que a gente tem de relevante nessa semana é que o presidente eleito, Lula, voltou da viagem que fez ao Egito para a COP27 e tende a participar pessoalmente dessas negociações a partir de terça-feira em Brasília, tentando de uma vez só formar uma base, formar uma coalizão de sustentação do governo a partir do ano que vem, já casada com as discussões para esse espaço que vai ser autorizado pelo Congresso para os gastos extraordinários no ano que vem. O mercado presta bastante atenção nessa discussão, não se questiona a necessidade de um programa robusto de transferência de renda, mas sim a sustentabilidade da dívida pública do Brasil, caso vá à frente mesmo essa proposta de ampliar em 175 bilhões de reais os gastos com o programa a partir da excepcionalização do programa do ano que vem em diante. A questão do prazo também é relevante. A proposta, o anteprojeto que o governo de transição apresentou, prevê a exclusão permanente desse programa do teto de gastos e o Congresso também não parece disposto a dar um aval tão longo assim. A ideia é tentar restringir ao máximo, eventualmente possibilitando o pagamento desse dinheiro extra por apenas um ano. Isso é algo que o governo de transição não gostaria de aceitar, porque ele quer evitar a entrada em 2023, já precisando discutir espaço orçamentário em 2024, para poder manter os programas nos mesmos níveis. O que a gente antevê ali é uma disputa, portanto, entre esses dois extremos, entre a proposta defendida por parte do Congresso, que quer só o espaço justo para o pagamento do Auxílio Brasil majorado em 2023, apenas naquele ano, e a proposta do governo que pretendia extrair completamente o programa do teto de gastos, liberando esses 105 bilhões de reais de maneira permanente, e ainda acrescentava mecanismos como a possibilidade de gastos com investimentos de uma parte do excedente de arrecadação. Junto com isso, a gente tem a questão sobre a definição do time econômico, que tem sido postergada pelo presidente eleito até aqui. Diante dessa indefinição, há uma espécie de pressão ali de alguns aliados do entorno político do Lula para que ele antecipe a nomeação e a indicação, ou pelo menos uma sinalização mais clara de quem vai estar à frente dessa equipe econômica, para que essa pessoa possa já conduzir parte dessas negociações junto ao Congresso. Enquanto isso, o que o governo de transição tenta fazer é oferecer uma narrativa de que está discutindo nesse momento uma proposta emergencial para
fazer cumprir uma proposta que era das duas candidaturas durante a campanha, mas vai tentar dar sinais um pouco mais de pragmatismo e de responsabilidade nas discussões que vão se seguir depois desse ponto específico sobre a PEC da transição. Portanto, duração e tamanho da PEC da transição e as indicações sobre quem é que vai conduzir a equipe econômica do futuro governo Lula são esses os dois principais pontos de atenção do mercado na agenda da política dessa semana.